A gente já tem algumas pesquisas que são super legais, assim, de serem conhecidas, né? Primeiro, a gente tem uma dificuldade na bipolaridade que a gente tem outras questões. Por exemplo, se você está em depressão, isso é obviamente ruim e percebido pela pessoa como negativo e ela quer sair daquilo. Ninguém que está deprimido, ao contrário do que algumas pessoas falam de maneira ignorante, quer ficar deprimido, ela quer melhorar daquilo. Ninguém quer ficar deprimido por conta própria. Mas a hipomania, por ser um estado de ativação, a pessoa pode perceber aquilo como um estado positivo e com emoções positivas. Porque na hipomania pode acontecer da pessoa ficar mais irritada ou pode acontecer dela ficar mais eufórica, mais animada, ou ela pode ficar com energia maior, ou ela pode reduzir a necessidade do sono, que é diferente da insônia. Reduzir a necessidade do sono é quando a pessoa dorme menos de 8 horas e ela se sente bem, ela dorme 6 horas, 5 horas e ela está bem, está com energia de toda maneira. E a hipomania, em geral, não passa de um limiar onde a pessoa é muito prejudicada. Então, a gente tem um grande problema aí na bipolaridade que não existe em outras condições. A hipomania pode servir como um estado percebido pela pessoa como positivo e muitas vezes são as pessoas ao redor que viram e falam, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui é um problema, talvez isso não seja muito bom, né? Eu sempre falo duas coisas que podem ajudar as pessoas nisso. Primeiro, tudo que sobe, desce. Não existe isso de subir e ficar só para cima e não descer. Alguma hora... Algum momento acontece algo, né? E outra coisa é que tem esse estudo super interessante, no qual você vê exatamente as barrinhas, composição de hipomania, tempo em hipomania, tempo em depressão. Quando mais novo, antes dos 30 anos, predomina definitivamente a hipomania. Na maioria dos quadros, pode acontecer de predominar a hipomania para as pessoas que têm um polo predominantemente para ativação. Basicamente é o seguinte, até os 30 a hipomania está predominando, depois a depressão começa a predominar cada vez mais, sendo que a cada nova década a depressão passa a tomar mais tempo, enquanto a hipomania menos tempo. Então, pensa que é como uma forma de simplificar essa pesquisa ou os achados dessa pesquisa seria pensar assim, quando a gente é jovem está com muita energia, então a hipomania está predominante, mas se a gente deixar a coisa correr solta sem tratamento, a depressão vai passar a ser predominante na maioria dos casos ao longo do tempo, né? Tipo um carro tem que andar 100 por hora numa estrada, o bipolar é um carro a 150, só que lá na frente ele tem que ficar 60 depois, tipo meio que para... Exatamente, né? E acontece, pensa que fosse quase como uma exaustão do cérebro, porque os estados de ativação não acontecem do nada. Para você ter um estado de ativação, tem uma série de mudanças neurobiológicas no cérebro. Por exemplo, você tem que ter um aumento de dopamina e um aumento de glutamato, que são neurotransmissores no cérebro, para que você fique no estado de ativação. Também pode subir noradrenalina, reduzir serotonina durante o episódio de ativação, mas basicamente é o glutamato e a dopamina que estão elevados em estado de ativação. Qual que é o problema disso? Glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, quando em excesso ele causa neurotoxicidade, ou seja, ele está ali corroendo os neurônios ou prejudicando seus neurônios. Dopamina, quando em excesso também, quando você metaboliza, quebra dopamina em excesso no cérebro, sobra um monte de substância que, como se fosse lixo, que também é neurotóxico para o cérebro. Por isso, esse aumento de glutamato, esse aumento excessivo de dopamina, apesar de algumas vezes pode ser percebido pela pessoa como algo positivo, está criando uma neurotoxicidade para os neurônios, matando os neurônios ou prejudicando os neurônios. É aí que o tratamento é tão importante, porque com o tratamento você previne queda cognitiva ao longo da vida e previne novos episódios, porque o tratamento correto, com o medicamento correto, mais os outros pilares do tratamento que a gente vai conversar, porque só medicamento também não funciona, eu preciso de mudança de estilo de vida, eu preciso de terapia com uma abordagem com evidência científica juntos. Quando eu tenho esse conjunto, a pessoa vive super bem, é vida normal, vai ter família, vai ter trabalho, vai estudar, vai viver a vida, né? Vai viver a vida, desde que com um tratamento adequado. Por que é essencial, vamos dizer assim,
a medicação? Tipo, por causa dessas razões, por causa dos danos. Não tem outro jeito de eu balancear essa química cerebral com comportamentos, vamos dizer assim. Comportamentos, mudança de hábito e comportamento são extremamente importantes. A gente não pode achar que isso não importa. Isso importa muito. Tanto é que quando você está mudando comportamentos como alimentação, como exercício físico, você está direta ou indiretamente alterando a neurobiologia do transtorno bipolar. Por exemplo, toda e qualquer coisa que vai reduzir o estado inflamatório que existe no transtorno bipolar vai ajudar. Se eu como sem ultraprocessados na minha dieta, se eu faço atividade física regular, por exemplo, isso, por uma cascata, está levando a uma redução do estado pró-inflamatório que existe no transtorno bipolar. A gente pode conversar sobre esse mecanismo de estado pró-inflamatório, mas o medicamento é essencial, fundamental nesse processo. Só a mudança de hábito não é o suficiente. Por quê? Porque existem mudanças neurobiológicas que vão acontecer de forma intensa o suficiente que não vai levar. A pessoa não consegue controlar por vontade própria. Se a pessoa conseguisse controlar por vontade própria, ninguém ia usar remédio, porque não é legal usar remédio. Quem é que quer usar remédio? Não existe essa pessoa que vira e fala, nossa, que maravilha, eu vou precisar de usar um remédio para o resto da minha vida. Isso não existe, ninguém pensa dessa maneira. Ou 99,9% das pessoas não querem usar o remédio. Usa porque precisa. Usa porque é necessário controlar e prevenir os episódios de humor. E a gente não precisa ser cobaia do nosso próprio estudo, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Que já fizeram estudos mostrando que quando você fica sem o remédio, o que acontece é algo chamado neuroprogressão. Cerca de 90% a 100% das pessoas com transtorno bipolar que não usam o remédio vão recair um episódio de humor nos próximos 2 anos. E essa é uma pegadinha que existe no transtorno bipolar. Porque se a pessoa tira o remédio ou fica sem o remédio, não quer dizer que amanhã ela vai ter problema com isso. Pode ser que ela vai ficar 6 meses bem. Pode ser que ela vai ficar 1 ano bem. Pode ser que eu já vi pacientes ficar 2 anos bem, sem remédio. Porém, vai chegar lá, esse episódio de humor vai voltar, porque é da natureza da bipolaridade ela ser circular, ela ser episódica. Então a gente não precisa experimentar consigo mesmo, sendo que a gente já tem vários estudos mostrando exatamente o que acontece. Há uma recaída de episódios de transtorno de humor, ou de depressão, ou de hipomania, ou de mania, nos próximos 2 anos, muito provavelmente mais de 90% das pessoas. Tu ainda não se inscreveu?